E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês um pouco mais dessa notícia bombástica que vem abalando as estribeiras do mundo do xadrez. Como vocês já sabem, o atual campeão do mundo, Magnus Carlsen, abandonou o super torneio Sinquefield Cup, um torneio extremamente tradicional que acontece em St. Louis, e ele abandonou esse torneio logo depois dessa partida que eu trago hoje. A partida jogada contra o super grande mestre norte-americano Hans Niemann. Os motivos desse abandono ainda não são tão claros, inclusive o Magnus fez um pronunciamento que acabou gerando ainda mais interpretações e dúvidas, e eu vou trazer para vocês todo o histórico dessa notícia. O Hans, ele começou a ficar mais popular na internet e também viralizar muito em alguns vídeos de entrevistas, porque o Hans se mostrou um jogador extremamente polêmico e excêntrico também. O Hans jogou recentemente o Chess Tour, que foi um torneio que a gente streamou ao vivo, e no Chess Tour ele acabou ficando na última colocação do torneio, mas ele ganhou uma partida do Magnus Carlsen. E depois dessa vitória, ele foi entrevistado. O pessoal perguntou para ele as reações dele e as percepções depois da partida, e observem a resposta que o Hans deu, que já viralizou ele ainda mais na internet. Fica de olho. Hans, ontem foi um dia péssimo para você e hoje você começou com uma obra-prima. Como você resumiria? O xadrez fala por si só. Is it something special doing this against Magnus, Hans? Como vocês viram, o Hans é um jogador mais excêntrico, deu uma resposta diferente por ali, virou as costas, nem olhou para trás. Agora, o Hans ficou muito mais popular na internet depois desses posicionamentos, que são mais engraçados, diferentes, viraliza na net, e o Hans foi convidado então para jogar o Sinquefield Cup, este torneio que ele enfrenta novamente aqui o Magnus Carlsen, uma partida no ritmo clássico, presencial, e o Hans ganha essa partida que eu trago hoje aqui contra o Magnus. A situação é a seguinte: será que o que aconteceu na partida foi o estopim para o Magnus sair do torneio, ou pode ter sido talvez a entrevista pós-partida, onde o Hans novamente fez alguns posicionamentos um pouco mais agudos, um pouco mais ríspidos em relação ao campeão mundial? Fica de olho no que o Hans falou logo depois dessa partida. Tá no ar. Nos fale sobre a linguagem corporal do campeão mundial. Por exemplo, aqui, após chegar no lance 40, ele não levantou da cadeira como de costume. Ele continuou no tabuleiro. Bem, ele tem uns tics. Eu percebi isso. Ok. Talvez isso seja... Eu não deveria ter usado essa palavra. Ele tem hábitos. Não quero ser cancelado aqui. Hábitos. Por favor, graças a Deus eu disse isso. Eu me corrigi. Hábitos. Então, sabe, das vezes que eu joguei com ele, eu percebi que quando ele quer demonstrar domínio, ele dá um leve sorriso. Ele não estava sorrindo. Talvez uma ou duas vezes. Isso me fez sentir muito bem. Porque claro, eu cresci assistindo ele. Eu assisti a todas as suas entrevistas. E uma vez ele disse em uma entrevista que se ele gastar mais de 10 minutos em um lance, isso é um péssimo sinal. E ele fez muito isso nessa partida. Então, isso aumentou a minha confiança. Mas acho ok. Mesmo que fosse um empate, acho que ele foi tão desmoralizado porque ele está perdendo para um idiota como eu. Deve ser vergonhoso para o campeão mundial perder para mim. Me sinto mal por ele. Como vocês viram, uma entrevista um pouco mais polêmica, de acordo com alguns pronunciamentos do Hans, e depois dessa entrevista, no dia seguinte, o Magnus Carlsen não apareceu mais para jogar o torneio. O Magnus fez um posicionamento dele aqui no Twitter que não foi nada esclarecedor, inclusive acabou gerando mais dúvida e mais interpretações sobre o que pode ter motivado o Magnus a abandonar o torneio. Olha o que o Magnus tweetou. E no Twitter, o Magnus postou: eu me retirei do torneio. Sempre gostei de jogar no St. Louis Club e espero voltar no futuro. E logo abaixo, ele colocou um vídeo do Mourinho dizendo que se ele falasse, estaria em sérios problemas. Como vocês viram, o Twitter do Magnus não é nada esclarecedor. Pelo contrário, acaba gerando mais dúvidas e mais interpretações do que levou ele a abandonar esse super evento. Agora, depois desse Twitter, a comunidade do xadrez começou a ter algumas vertentes, algumas hipóteses, para tentar entender o que o Magnus poderia estar querendo dizer. Então tem a vertente que vai pro lado da trapaça, onde o Magnus poderia estar querendo dizer que o adversário dele, o Hans, nessa partida que eu trago hoje, pode ter utilizado alguma ferramenta de auxílio
alguma forma de trapacear, algum uso de engine na partida, e a gente vai tentar averiguar isso hoje aqui também, ou outras vertentes que podem estar relacionadas à entrevista. Como a entrevista do Hans foi um pouco mais aguda, um pouco mais agressiva, o Magnus pode ter se sentido desrespeitado e abandonado o torneio. Então é uma polêmica realmente muito grande. Agora, vamos tentar entender aqui, olhando essa partida, se sim, o Hans pode ter utilizado alguma forma de trapaça, e vamos a essa análise super polêmica agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava o campeão do mundo Magnus Carlsen contra Hans Niemann, e o Magnus começa essa partida com D4, começou sólido, feito uma rocha grobeira, e o Hans botou em campo aqui uma Ninja Índia. Nesse momento, já temos algo curioso aqui, o Magnus joga aqui G3, que não é um lance tão popular, é uma subvariante, muito poucas vezes utilizada. Agora, algo também interessante aqui é que na entrevista, o Hans comenta sobre esse G3 e ele coloca que tinha visto essa mesma subvariante de maneira aprofundada durante aquela manhã da partida. Então, algo realmente curioso. Quando o repórter questiona ele, mas por que tu estava vendo essa partida? Ele comenta que estava estudando ela porque o Magnus já tinha jogado essa mesma variante contra o Wesley So em 2018. Depois, averiguando nos bancos de dados, a comunidade do xadrez não encontrou essa partida, o que acabou alimentando ainda mais a polêmica e as dúvidas. Bom, neste momento aqui, foi jogado o lance roque, bispo G2, D5, tudo normal, aparentemente, A3 tomou aqui em C3, e agora a tomada do peão de C4. Nesse momento, o Magnus bota o cavalo para F3 e C5. Aqui é muito importante salientar também que o Magnus é um jogador super flexível em relação ao repertório. Então, ele pode jogar de tudo. O Magnus tem vários tipos de preparação. Então, esse G3 aqui possivelmente era uma preparação, algo que ele ia utilizar aqui como alguma ideia de meio jogo, mas o Hans jogou muito firme, como vocês vão ver. Bom, nesse momento o Magnus fez o roque, e agora veio a tomada do peão de D4, o Magnus retoma de dama e cavalo C6, e nessa posição o Magnus retoma aqui o peão de C4 e E5. E a partir daqui, a partida começa a tomar um curso um pouco mais agudo. Porque o Magnus joga agora o lance bispo G5, e depois de H6, o Magnus não tira o bispo do ataque do peão, ele joga aqui torre D1, que, segundo o Hans na entrevista, já é uma pequena imprecisão. Agora, algo muito curioso, nessas entrevistas pós-partidas, teve umas variantes que o Hans aqui acabou pendurando uma peça, algo que pode acontecer, mas, ao mesmo tempo, o Hans sustentou muito bem aqui a linha, que era a linha principal. Ele disse que esse lance aqui não foi tão preciso botar na máquina. Realmente não é o melhor lance da engine, né? Nada que tu fique perdido. Mas o Hans, ele sustenta aqui a variante, tomando em F6, que é a variante sugerida pelos computadores, e ele falou toda essa variante ao toque durante a entrevista com o pessoal do St. Louis, que seria dama por F6, cavalo D2, tudo isso aqui. Ele sabia ao toque que são os melhores lances da máquina, bispo G4, e aqui ele ficou um pouco em dúvida, mas ele também acertou o lance torre de F em E1, o que mostra que sim, possivelmente ele estudou essa variante durante aquela manhã, porque ele conhecia a variante toda. Então acaba gerando muitas dúvidas sobre tudo, né? Embora seja uma hipótese muito complicada de acreditar que ele estudou isso aqui de manhã, como ele sabia a linha toda na ponta da língua, aparentemente era verdade, mas não dá pra botar a mão no fogo. Estamos tentando entender os dados, né? Bom, depois desse lance aqui, torre D1, o Hans joga aqui o melhor lance para as pretas, que é o lance bispo em E6, contra-atacando a dama do norueguês, permitindo que a dama de D8 caia e entrando nesse final. O Magnus aqui não tem muitas opções, tá? Ele tomou em D8, o Hans tomou em C4, trocaram em A8 e agora o Magnus tem aqui o bispo ameaçado e o peão de E2 também. Então ele é forçado a dar o par de bispos tomando em F6. E nesse momento ele jogou rei F1, que já não é um lance muito preciso, tá? É um lance jogável, mas não é o mais preciso. Existem outras ideias melhores para as brancas aqui, como o lance cavalo H4, buscando contra-ataque, né? Dando o peão de E2 para botar o cavalo num posto avançado ameaçando H3, abrindo o bispo e tentando trazer a torre com certa iniciativa aqui para as brancas. Uma posição complicada ainda. Agora, o Magnus jogou aqui o lance rei F1. Outra vertente de hipótese é que realmente nesse dia o Magnus não estava jogando o melhor xadrez dele. Isso é possível, né? Ele é um ser humano, até que se prove o contrário, né? Ele é um ser humano e podia não estar nos melhores dias dele, porque ele vai acabar perdendo essa partida em uma das fases do jogo que o Magnus é muito forte, que é os finais. Bom,
Nesse momento aqui foi jogado o lance torre D8, o Magnus defendeu qualquer tipo de invasão, preparou aqui pra trocar as torres também em D1, cavalinho A5 jogado pelo Hans e torre D1. E nesse momento, o grande mestre norte-americano joga aqui o lance mais forte da posição. Ele não troca as torres, ele mantém a torre, pressionando agora uma debilidade aqui da posição das brancas, que é o peão de C3. É um lance muito bom, um lance muito forte, que mantém a perspectiva das pretas ganharem essa partida. Bom, aqui o Magnus jogou cavalo D2, e depois do lance bispo E6, o Magnus toma uma decisão aqui muito prática do ponto de vista humano. O peão de C3, ele tá ameaçado, tu pode defender esse peão, ficar aqui zagueiro, né? Mas o Magnus, ele sacrifica o peão de C4 para buscar iniciativa, isso que ele vai buscar nessa partida. O Hans tomou em C4, o Magnus trocou por aqui e torre por C4, que é o melhor lance para as pretas lutarem pela vitória. Observe que se o Hans tomasse de cavalo, nessa variante ele permite torre D7. E aqui o Magnus ganha muita atividade, pressionando os peões, pode estar chegando o bispo D5 também, F7 está mal. Então o Hans defendeu de maneira perfeita aqui a iniciativa dele, ele tomou de torre. E agora o Magnus jogou então torre D8, rei G7 e bispo D5, centralizando o bispo de olho no peãozinho de F7 e ameaçando a ideia de torre D7. O Hans, mais uma vez, defendeu aqui muito bem, ele jogou torre C7, defendeu a sétima. Torre em A8, o Magnus busca uma certa iniciativa, o Hans defendeu torre B8 e agora F5, o Hans começa a ganhar espaço aqui no flanco do rei. O Magnus jogou aqui o lance de torre em E8 e E4 jogado pelo Hans defendendo o peão que estava ameaçado. E agora o Magnus joga G4 aqui, que é uma imprecisão. A partir desse momento, a partida vai ficando extremamente complicada para o Magnus jogar. Claro, o Hans ainda tem que acertar lances, né? Nessa posição foi jogado então o lance torre C5, que é o fino, tocando o bispeto, o bispo volta para A2 e agora cavalo C4. Observem que o Hans vai botando as peças para cima, ameaça o peão de A3. Agora, esse cavalo C4 é uma imprecisão. Os computadores dizem que se o Magnus jogou A4 aqui, tá? Mas os computadores dizem, se trocasse aqui e levasse para esse final de torres, possivelmente as brancas conseguiriam acertar um empate aqui. Ainda uma posição extremamente complicada. O Hans, nas entrevistas, falou que dificilmente um ser humano tomaria esse cavalo, porque esse final parece que tá ganho para as pretas. Defendeu essa ideia do ponto de vista humano, mas os computadores dizem que realmente essa posição seria empatada. Agora, eu concordo em parte com ele, tá? Parece que esse final aqui eu tô perdido de brancas. Tá tudo desmoronando. Bom, nesse momento, então, o Magnus jogou o lance A4, mas é importante frisar que cavalo C4 é uma imprecisão, tentando entrar na linha do uso do auxílio do engine, né? Então, uma imprecisão, cavalo C4. Nesse momento foi jogado o cavalo D6, que é um lance muito bom. O Hans controla aqui, ameaça a torre, segura também o peão de B7. Torre E7 jogado pelo Magnus, agora ficando de olho aqui no peãozinho de F7. Uma pressão forte surgindo. E nesse momento, o Hans elimina o peão grobiano. Torre D7 jogado, ameaçando o cavalo. E nesse momento, E3, um lance muito forte aqui do Hans também, embasado em tática. Observem que ele tira aqui algumas casas do rei e ameaça nada mais nada menos que mate. Mas, Rafael Melguri, tá caindo o cavalo. O que o Magnus jogou? O Magnus tomou aqui em E3. Vocês devem estar gritando. Mas, Rafael Melguri, por que o Magnus não tomou aqui? Essa linha perde. Porque agora o Hans tem aqui torre C1. E por mais que tu defenda a ideia do mate, olha lá, tem o tema do desvio. Eu tomo em F2, se o rei tomar, cai a torre. E aqui, se o rei vier para D2, eu troco as torres e promovo o peão, ganho a partida de pretas. Então, claro, o Magnus não caiu nesta arapuca grobiana. Tomou em E3 e, nesse momento, o Hans joga cavalo E4, que é um lance muito forte também, ameaçando algumas ideias de mate e defendendo o peão de B7. Tu não pode tomar o peãozinho de B7, senão tu leva mate aqui com torre C1. Então, nesse momento, o Magnus jogou rei F1, saindo dos temas de mate, e o Hans busca atividade. Olha lá, torre C1, rei G2, e ele bota a torre na sétima, agora ameaçando tomar aqui, ameaçando o bispo, mas é uma linha aguda, porque o Magnus toma em F7, o Hans toma o peão de E2 e depois de rei G1, eles repetem aqui a posição, olha lá. Eles repetem a posição e rei F6. Aqui é um momento importante, porque nesse momento eles estão chegando no lance 40, que ganhava um adicional no relógio. Então a repetição faz todo o sentido do mundo, né? Aqui o Hans tirou o rei dos temas do descoberto e agora o Magnus joga bispo D5 e torre D2. Uma ideia curiosa, porque o Magnus se coloca nessa cravada. Aqui, o Magnus joga torre F7 e depois de rei G6, ele volta para o tema da cravada. Então, posição extremamente difícil. E aqui, cavalo G5, que é um lance muito fino do Hans,
que vai estar apoiado em temas táticos. Ele tá de olho nessa ideia de duplo aqui, ó, que pode surgir entre a casa de D2 e a casa de G1. Por quê? Porque agora o Magnus joga bispo F7 e olha lá, parece que as pretas vão perder uma torre, mas não, tá tudo defendido. O Hans tira o rei da ameaça e agora toma em D2, cavalo F3 duplo e recupera o material entrando nesse final vantajoso para as pretas. O Hans tem um peão a mais, ainda é um final extremamente complicado de jogar esse daqui, porque em muitas variantes tu pode empatar essa posição. Agora, o Magnus jogou o lance A5, fixando a estrutura em casas claras. Observem que ele vai poder tomar em algum momento todos esses peões, se as pretas permitirem. Foi jogado então o lance rei E5, o Hans defende a ideia do bispo ameaçar o peão de B7, rei G3 e aqui, cavalo F1, um lance extremamente incômodo, porque agora ameaça dá o cheque, ameaça o peão de E3 e o peão de H2 também. Aqui, o Magnus jogou rei F2. Agora, vocês devem estar gritando, mas Rafael, por que não tomou em G4? Essa linha aqui não é boa para as brancas, tá? Porque teria cavalo por H2, rei G3, cavalo F1, e depois de rei F2 o cavalo volta pro jogo. Tu não tá conseguindo tomar aqui e cria um tema de um peão passado, e o peão de E3 pode ser um alvo. É difícil esse final? Não. Muito difícil esse final. Mas o Hans, mas o Magnus não quis entrar nisso. Ele jogou rei F2, mantendo ainda um pouco mais a atenção na posição. O Hans tomou em H2 e agora E4. E nessa posição parece que um pouco desesperada a defesa do Magnus, mas ele tem suas ideias, porque o Hans toma em E4, e agora o Hans tem 2 peões passados, mas o Magnus tem seus planos. Olha lá, ele joga bispo E6 e quer jogar agora bispo C8 e cai todos os peões no flanco da dama. O Hans aqui só tem uma continuação possível. Ele vai acertar o lance, olha lá. Ele joga rei F4, defende esse peão, bispo C8, parece que vai cair tudo aqui, e vai, e as brancas podem criar contra-jogo com o peão de A, mas o Hans tinha tudo na ponta dos dedos. Ele jogou cavalo F3, e a ideia é que esse cavalo, que parece super distante, vai tomar o peão de A5 no momento certo. Fica de olho, o Magnus tomou em B7, o Hans passou o cavalo para E5, tomou em A6, e cavalo C6 chega a tempo de tomar o único peão das brancas, o peão passado agora de A5. Bom, nesse momento o Magnus jogou bispo B7, só que depois de cavalo por A5 aqui ele tá completamente perdido, porque o norte-americano agora tem 2 passados, e esse final aqui é completamente ganho para as pretas. O Magnus passou o bispo para D5 centralizando, e agora H5 começa a avançar os peões, jogou bispo F7 e H4, só que depois do lance bispo D5 e rei E5, nesse momento, o Magnus Carlsen abandonou esta polêmica partida, porque os 2 peões arrebatarão a partida agar-lo-que-agas. Essa partida que foi interpretada em muitos casos como um possível auxílio de computador. Vamos ver como ficou a precisão dessa partida. Olha lá, e tá no ar a precisão da partida. Olha lá, eu calculei essa pressão aqui no chess.com com uma profundidade máxima e deu aqui, olha lá, 86.0 para o Magnus Carlsen. Observem que é uma pressão abaixo da média normal do Magnus, já indicando que ele poderia não estar num dos melhores dias dele como jogador de xadrez. E o Hans teve ali próximo de 93% de pressão, uma pressão aparentemente extremamente normal para um super grande mestre de elite. Em muitas partidas, um jogador de elite pode conseguir uma pressão até maior do que essa em uma partida clássica. Agora, comenta aqui embaixo qual é o teu ponto de vista sobre o abandono do Magnus no torneio. Será que realmente está relacionado ao uso de engine, a trapaça? Pode estar relacionado também à postura um pouco mais agressiva do Hans nas entrevistas ou qualquer outro motivo? É uma completa incógnita ainda tudo isso. Comenta aí que eu tô curioso para saber. Se tu gostou desse vídeo da análise, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.